Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Leonardo Beraldin, mais uma vez para essa transmissão aqui ao vivo, esse webinar, é a terceira aula, né, o terceiro encontro de um curso aí de 4 aulas, né, no qual a gente pretende abranger vários assuntos relativos à alocação estratégica, né, alocação de carteira. E nessa terceira aula, né, nessa terceira sessão, o nosso objetivo é abordar justamente a adição de risco, né, ao portfólio. Então, poxa, na primeira aula nós comentamos aqui sobre a importância de ter um planejamento, ter uma reserva de emergência, ter um planejamento de aposentadoria, né, um orçamento pessoal, e após esse planejamento, estabelecendo já essas variáveis, a gente partiu para a segunda aula, que tratava de renda fixa, né? Então, falamos ali mais no detalhe dos indexadores, dos riscos atrelados à renda fixa, e nessa terceira aula a gente já está se encaminhando para elaborar um portfólio que seja moderado ou agressivo, né? Na próxima aula a gente vai entrar mais no detalhe das estratégias de operações em renda variável, né? Algumas coisas talvez a gente não consiga tratar aqui, a gente vai poder expandir nessa próxima aula, mas nessa aula aqui, poxa, pretendo falar para vocês principalmente aqui sobre duas grandes categorias de fundo de investimento. Não necessariamente precisa ser via fundo de investimento, mas são os veículos mais tradicionais, né? E eu vou contar aqui um pouco para vocês de como é que a gente faz essa alocação, né, essa seleção. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, para que a gente possa juntos aqui ir avançando sobre esse conteúdo, perfeito? Legal, pessoal. Então, ó, como eu falei, esse aqui é o tema da aula. E quero passar já para esse primeiro slide para dar aqui alguns exemplos, né, de estratégias que a gente pode seguir quando for adicionar algumas outras categorias, né, de um pouco mais de risco na nossa carteira, que não sejam só os investimentos de renda fixa. Tá? Lembrando que quando a gente fala de planejamento de previdência lá na primeira aula, eu comentei que os investimentos de perfil mais arrojado, eles combinam mais por ter um prazo um pouco mais longo, né? Então, se você tem tolerância, né, poxa, ver esse recurso oscilar, né, ver esse capital ali ter uma oscilação de valor, né, o preço ali mudando a todo momento, eventualmente, em alguns momentos pode ter perda, isso acontece, né, com alguma frequência. Esse tipo de volatilidade, né, ou seja, de oscilação, acaba sendo benéfico para o investimento no longo prazo. Então, aqui eu separei aos modos do que a gente tinha conversado na última semana, na última terça-feira, dois grandes grupos, né? Então, um de multimercado e um de renda variável. Tá? E selecionei alguns exemplos de estratégia para que a gente pudesse conversar um pouco sobre elas. Né? É legal aqui entender que não são todas as estratégias. Afinal de contas, essas estratégias elas vão surgindo, né, com o tempo. Podem ser que a gente passe a inventar outras, deixe de utilizar algumas porque não fazem mais sentido no mercado. Então, isso não está escrito em pedra. São como que eu vou dizer? Como se fossem jogadas, né, de um time de futebol. Poxa, existe ali jogadas ensaiadas, né, tipicamente, mas ao longo do tempo elas vão sendo renovadas, né? Cada gestor tem a sua maneira muito particular de executar cada uma delas. Então, a gente vai entender que não é porque o fundo tem uma determinada estratégia que necessariamente ela é igual ao outro. Então, a primeira estratégia que eu coloquei aqui, inclusive, é muito passível de discutir se essa estratégia pertence ao mundo do multimercado ou não. A gente poderia falar que é uma estratégia dentro da renda fixa, mas eu achei legal trazer porque a gente está delegando no final das contas, né? Na prática, assim, acaba sendo até monomercado, né? Mas dentro do juro ativo, a gente pode classificar isso dentro do multimercado,
porque ele pode investir em crédito privado, ele pode investir em título público, e ele vai fazer operações de curva de juros, né? Envolve uma leitura do cenário macroeconômico, perfeito? Como eu falei lá na semana passada, da alocação para o conservador, tem que fazer uma leitura, né? E isso aproxima esse tipo de gestão da categoria de multimercado. Então, apesar de, na acepção, né, do termo ali, né, poxa, ao pé da letra, né, não ser um multimercado, não operar em mais de um mercado, só operar no mercado de renda fixa, a gente pode considerar, né, dentro de uma alocação ali naquela lógica, porque é uma parte que vai oscilar um pouco mais dentro da nossa carteira, né, e ele vai oscilar de uma maneira que não necessariamente a gente sabe como. A segunda maneira, o segundo grupo é um multimercado macro, né? Então, tipicamente o multimercado macro, ele trabalha com tripé de câmbio, juros e bolsa, né? Eu vou explicar um pouco melhor o que isso significa, né? Quando o multimercado ele opera câmbio, né, normalmente a gente pensa no dólar, né? Porque pensa no real contra o dólar. Só que ele opera moedas de uma maneira um pouco mais completa, né? Então ele pode operar o dólar contra o euro, moedas asiáticas contra o dólar, pode operar, né, poxa, o dólar canadense, australiano, enfim, diversas moedas ali, né? O peso mexicano, né? Também diversas moedas que ele pode operar uma contra a outra, com base em algum modelo, né? Normalmente é um modelo macroeconômico, no qual ele vai estabelecer aquilo que seria o valor justo, né, para cada uma dessas moedas. Ele utiliza uma série de contas, né, faz uma série de parâmetros ali para entender o que seria mais racional de acontecer com aquela moeda. E não necessariamente é racional, mas às vezes o que a própria irracionalidade do mercado pode, né, levá-lo, né, a reprecificar esses ativos aí que eu estou mencionando. Então, basicamente, ele faz uma leitura do cenário e ele vai chegar ali aquilo que ele entende que deve acontecer com o câmbio. A mesma coisa vai acontecer com os juros, que é o segundo tripé, e a lógica similar pode ser com a bolsa. Quando a gente fala de juros, é um tema que é exatamente mais ou menos aquilo que o juro ativo faz. Por que a gente chama de juro ativo? Porque o gestor ele é ativo na gestão de juros, tá? Muita gente me pergunta, né, mas que juro é esse que é ativo? Tem o juro passivo também? Na verdade, é a gestão que é ativa sobre os indexadores ali de juros, né? Então, basicamente, todo esse processo do fundo macro, ele depende da leitura do cenário. Então, o gestor, ele gasta muito tempo buscando compreender os movimentos que estão acontecendo na economia, como é que está o crescimento, como é que está a inflação, tem desemprego, atividade industrial, então são vários indicadores, né, o crédito que está disponível na sociedade, nível de poupança, muitos fatores, né, e eles conversam entre si. Então, qual que é o benefício de eu ter um fundo multimercado macro e não, por exemplo, um fundo multimercado cambial de gestão ativa? Por sinal, eu nunca vi um fundo fazer uma gestão só cambial. Normalmente é taxa de juros e câmbio. Ou, no caso dos juros, até existe, porque aí tem um perfil um pouco mais conservador da renda fixa. E de bolsa, são veículos que estão mais... eles têm um perfil mais volátil, a gente já vai falar deles daqui a pouquinho. Mas por que não tem isso assim segregado, né, necessariamente? Porque é muito benéfica, que esse portfólio é muito benéfico para o seu portfólio, que essa alocação ela seja feita pensada em conjunto, porque o gestor ele pensa, se isso acontecer no câmbio, por exemplo, se o câmbio subir, poxa, os produtos importados vão ficar mais caros, isso faz com que a inflação do país suba. Se a inflação do país subir, muito provavelmente a curva de juros tende a empinar. Então, isso tudo, e se a curva de juros tende a empinar, a renda variável tende a ficar menos favorável, porque eu vou comparar o investimento de risco no futuro com o de renda fixa, que está com a curva empinada, ou seja, está pagando bastante por um prazo mais longo. Então, um vai impactando o outro, né? E aí eu vou delegar isso para um multimercado, né? O multimercado macro, né? Que vai operar nessas três frentes. Então, essas posições elas vão se neutralizando também, a gente chama de descorrelação, né? Isso são posições que fazem sentido
dentro de um todo, né, dentro de uma soma dessas posições. Perfeito, acho que eu tinha mais alguma coisa para adicionar aqui, mas eu acabei esquecendo. Não, lembrei. Bom, um outro benefício, né, de você ter uma boa parcela de multimercados dentro da sua carteira é que muitas vezes eles funcionam como um pêndulo. Quando eu tenho um fundo de renda variável, né, por exemplo, eu já vou explicar isso em mais detalhe, eu tenho limites do que eu posso fazer, né, para que eu tenha, por exemplo, o benefício tributário. A regra de um fundo de renda variável, ela é mais benéfica do que de um fundo multimercado, né? Ele é sempre 15%, ele não começa em 22,5% até 15%, e ele também não tem come cotas. Para que eu tenha aquele benefício, eu tenho que manter o meu fundo enquadrado com uma parcela mínima de ações. Então, mesmo que o gestor ele queira ser defensivo, ele tem limites do regulamento que ele precisa seguir, né? Até porque você está contratando ele para ganhar dinheiro no mercado de ações. Então, isso envolve que as taxas sejam mais caras, etc., né? Conforme o tempo vai passando, se o gestor não está tomando esse risco, ele pode estar cobrando uma taxa cara e está pagando pouco retorno, né? Então, eventualmente, isso não vai fazer sentido. Então, o benefício de eu ter um multimercado é que muitas vezes ele tem uma possibilidade maior de ser defensivo em determinados momentos. Se ele entende que é momento de cautela, ele pode ficar aquilo que a gente chama bem leve, né? Correndo pouco risco, oscilando bem pouco, tá? Um segundo tipo de multimercado, né, apesar da matéria-prima dele, né, essas classificações, elas sempre são alvo de discussão, né, as pessoas, não existe um consenso, né, falar, poxa, com certeza o long short é multimercado, né, porque na verdade ele só opera ações, é uma só matéria-prima, né, da mesma maneira que um fundo de juros ativo tem uma só matéria-prima, que são os investimentos de renda fixa, né, ou derivativos ligados à renda fixa. O long short, ele é uma categoria muito bacana e é interessante para a gente explicar, sobretudo, esse jargão no mercado e do que é o long e o que é o short, né? A gente vai ver novamente aqui, né, lá na parte de renda variável, o long bias e o long only. Então, no jargão do mercado financeiro, long quer dizer comprar, né? Eu estou long nessa ação, eu estou comprado nessa ação. E eu estou short, eu estou vendido, né? Exatamente o contrário. Então, long do inglês comprido, né? Long, short é curto, mas isso é um jargão apenas para dizer que eu estou comprado no long e eu estou vendido no short. Então, se eu estou comprado em um e estou vendido no outro, essas coisas não se neutralizam? Alguém poderia me perguntar. E elas se neutralizam até um ponto, né? Elas não se neutralizam 100%. E aí eu vou explicar por quê. Isso aqui é só um exemplo bem clássico, eu não estou querendo dar uma recomendação sobre essas ações. Mas vamos supor que eu compre a ação do Banco Itaú e venda a ação do Banco Bradesco, né? Se a bolsa subir, tanto é de se esperar, né, melhor dizendo, é de se esperar que tanto o Itaú como o Bradesco, dentro do segmento bancário, tenham alguma correlação. Então, se todos os bancos estão subindo, se eu pegar um banco, pode ser Itaú, pode ser Bradesco, ele vai subir. Ou se todos os bancos estiverem caindo, né, sair uma notícia negativa para o setor, todas elas vão cair. Então, eu neutralizo um pouco do meu risco direcional, que é basicamente se as ações de banco vão subir ou se elas vão cair, ou se as ações da bolsa vão subir ou se elas vão cair. Mas o que eu estou apostando aqui? Que o Itaú, mesmo se o mercado subir, ele vai subir mais do que o Bradesco, né? Então vamos supor que num determinado período do mercado o Itaú subiu 12 e o Bradesco subiu 10. Só que eu vendi o Bradesco, então eu coloco um sinal negativo. O retorno do Bradesco na minha carteira vai ser menos 10, né? Porque ele subiu 10, mas eu perdi porque eu estava vendendo, eu estava na posição exatamente inversa, oposta. Então, eu ganhei 12 com o Itaú, perdi 10 com o Bradesco. No líquido, né, qual que é a diferença? Eu ganhei 2, perfeito? Isso muito provavelmente vai acontecer, né, o gestor ele vai montar essa tese quando ele acredita que o Itaú vai melhor do que o Bradesco. No jargão do mercado a gente fala que vai outperformar, né? O outperformer é aquele que performa melhor, né, além do outro.
Agora vamos supor que o mercado caia. O Bradesco caiu os mesmos 10%. Eu espero, então, que o Itaú, que eu estou apostando nele nessa operação, ele caia menos do que 10%. Então, vamos supor que ele caiu só 8%. Né? Então, o que eu vou ter? O Bradesco caiu 10%, mas eu estou invertido no Bradesco, eu estou vendido. Então, eu ganhei 10% e eu perdi 8% com o Itaú. Então, é 10 menos 8, 2. Ganhei os mesmos 2. Né? Então, esse é um exemplo de um multimercado, de um long short, neutro, né? Tem as subdivisões dentro do macro, dentro do long short, então, mas só para ficar aqui assim, um exemplo de que existem outras subdivisões, o long short neutro, ele vai comprar mais ou menos na mesma proporção. E tem o long short direcional, ou seja, ele vai ficar levemente mais comprado em bolsa, ou levemente menos comprado se ele estiver mais otimista ou pessimista. Mas, então, pô, Leonardo, quer dizer que sempre, então, é para escolher a melhor ação daquele setor? Não necessariamente. Né? Então, poxa, aqui eu estou dando um exemplo intrasetorial, estou pegando duas ações dentro do mesmo setor, mas eu posso fazer isso entre setores diferentes, né? Eu posso, né, poxa, vamos pensar aqui num exemplo de uma outra tese, né, em que o gestor ele acha que as ações mais defensivas, né, as ações normalmente que são exportadoras, então elas têm uma receita em dólar, elas vão ter uma performance melhor do que as empresas que simplesmente têm uma receita em reais, uma empresa do varejo. Então, ele pode, por exemplo, comprar a Suzano, né, comprar a Vale, né, ou alguma empresa que venda para o exterior e receba em dólar, e ele vende uma empresa local, ele pode vender, vamos dizer, uma Via Varejo, uma C&A, enfim, qualquer outra empresa. E esses pares, eles não precisam necessariamente ser um contra o outro. Muitas vezes o gestor ele tem uma tese, né, de um contra o outro, mas é bem comum, pelo fato do mercado brasileiro ser ainda muito incipiente, não ter tanta liquidez, é bem comum que o gestor ele monte uma carteira de todas as ações que ele gosta, né, e daí ele vende o índice. Né? Então, em vez de ele fazer um par contra aquela que ele comprou, ele simplesmente neutralizou a bolsa de uma forma geral. Né? Então, pode ter um pouco de um jeito, um pouco de outro. Tem várias maneiras aí, né, dele fazer esse tipo de operação. Né? Inclusive, até já tem uma outra categoria, né, que talvez fique ali, poxa, um pouco mais próxima da quantitativa, que é de arbitragem. Então, um outro exemplo que o gestor pode fazer, se ele entende que tem uma, aí não é exatamente um movimento do mercado, mas se ele entende que tem um descasamento, né, tem alguma incongruência no preço das ações, vamos supor, o Itaú lá nos Estados Unidos e o Itaú no Brasil, ele pode arbitrar essa operação, né? Ele fala, poxa, o mercado aqui não está vendo que o Itaú é uma empresa que tem a maior parte da sua receita em real, né? Então, ele está lá no Brasil, só que a ação do Itaú negociada nos Estados Unidos, de certo modo, ela acabou oscilando aqui junto com as outras ações bancárias, e o dólar subiu, mas ninguém viu que, na verdade, a companhia está ganhando em real, só que aqui no mercado no Brasil, todo mundo está operando a ação aqui, percebeu e lá não percebeu, pode ter um descasamento. Então, ele vai fazer uma operação que ele se apropria dessa diferença, porque em algum momento o mercado vai corrigir. Ele simplesmente se posiciona antes, beleza? Outra estratégia aqui, né, enfim, já avançando, indo para o quarto quadrinho, é a estratégia quantitativa. Né? E a estratégia quantitativa, ela gera bastante dúvida. Né? Muita gente fala, mas é igual operar com um robô, né? Como é que isso funciona? E aqui no Brasil ainda é um pouco incipiente, não tem tantos fundos quantitativos aqui, apesar de que tem alguns fundos muito bons, tá? Aproveitar aqui para elogiar o pessoal, poxa, da Giant Steps, né, da Cadima. Tem outras gestoras muito boas que estão vindo por aí também, a própria Canvas tem uma nova célula de fundos quantitativos, eles não gostam de ser chamados assim, então peço até desculpa para o Francisco, mas eu vou aqui desmistificar um pouco desse termo, tá, para explicar essa categoria de fundos. Que não necessariamente também precisa ficar no multimercado. Novamente, vou ter que fazer esse disclaimer aqui, né, que essas categorias, elas são um pouco fluidas, né, cada um é um bichinho ali muito particular, né, sui generis, então tem a sua própria característica.
Mas o que é, então, esse tal desse fundo quantitativo? Basicamente é um fundo que utiliza, né, uma estratégia que utiliza um grande poder computacional para processar uma quantidade de dados muito grande. Eu estava falando que aqui no Brasil ainda está começando, porque tem poucos fundos, então aqui no Brasil a gente fala, poxa, você é quant ou você não é quant? Lá fora, quão quant você é, né? Porque as maiores gestoras do mundo, elas não se restringem ao país, né? Aqui no Brasil a gente, como tinha o juro muito alto, vários fatores que faziam a gente olhar só para o nosso país, né? Mas lá fora, o investidor ele investe globalmente. Como é que um gestor vai fazer para investir globalmente em diversas economias, com diversos dados saindo todo momento, num mundo tão interconectado, globalizado, um acesso à informação tão vasto? Basicamente, ele tem que recorrer a um instrumento, né, que auxilie ele a fazer essas análises. Mesmo os fundos macro, eles utilizam, tem uma gestão discricionária, isso quer dizer, o humano toma a decisão, no momento ele olha o preço na tela, ele toma, vou comprar, vou vender, eles utilizam sistemas de informação, mas qual que é a diferença? O quantitativo, ele formaliza isso, normalmente através de estratégias, né, que são algoritmos, vão também passar pela inteligência humana, ou seja, não existe simplesmente um robô que simplesmente começa a operar, que aprende sozinho, toda inteligência artificial, ela tem que ser educada por um humano, então você vai lá e programa aquele argumento, aquele algoritmo. Então, vou dar um exemplo bem tosco aqui de uma estratégia, mas só para ficar bem claro. Tem uma determinada ação que ela sempre oscila dentro de um patamar estatístico, né? E daí eu vou lá e vejo que toda vez que ela ultrapassa aquele patamar estatístico, existe uma tendência, né, a retornar à média, ou vamos dizer, um preço de uma commodity, né, de algum ativo, ou alguns padrões de negociação, né? Enfim, muitas pessoas podem até comparar isso com análise técnica, não é exatamente isso, tá? Não é exatamente isso, mas basicamente você consegue inserir o mesmo raciocínio que você faria muitas vezes numa análise fundamentalista, pode até ser um raciocínio de análise técnica, num computador que vai replicar aquilo muito rapidamente. Então, vou dar um exemplo aqui do fundo Canvas Vector, porque eu sei quantos países ele opera e quantas classes. São 6 classes de ativo em 45 países diferentes. Então, isso dá um número muito grande de ativos, né? Como é que ele vai fazer uma análise humana naquilo ali, poxa, tão rapidamente? Basicamente, ele tem que ensinar a maneira que ele pensaria. Ele fala, olha, poxa, toda vez que o crescimento de um país está indicando para estar assim, que os dados de inflação estão assado, tal, isso pode indicar um cenário tal, né? Então, ele faz outras verificações e pode operar. E não necessariamente precisa ser uma base na racionalidade, né, dos investidores, né? Tanto é que dentro desse mercado a gente costuma chamar alguns fundos, né, de alfa ou de beta. A estratégia alfa, ela busca justamente a irracionalidade do investidor, enquanto a estratégia beta busca a racionalidade. Então, na estratégia beta, eu ensino o meu computador a fazer uma continha de valuation, entre aspas, tá? Então, eu vou ver quanto que é o retorno esperado que eu teria por aquele ativo, né? Se ele tem uma descorrelação com o outro, eu monto uma carteira ótima de Markowitz, né? Isso é uma das abordagens, e aí, basicamente, eu faço aquela alocação. Outra estratégia, que é a estratégia alfa, que busca a irracionalidade, ela vai procurar padrões de negociação fora do normal, né? E ela pode recorrer, inclusive, a dados que são heterodoxos, né? O pessoal da Giant Steps comentou lá no Stock Pickers, inclusive que, assim, eles não abrem todos os dados que eles utilizam, é uma base muito grande de dados, né, que é programada, assim, basicamente só por engenheiros do ITA, ou de faculdades, assim, do mesmo nível, engenheiros, assim, de primeira linha, campeões de Olimpíada de Matemática, enfim, é um pessoal super inteligente. Mas eu vou dar o exemplo aqui que ele deu, que é a da leitura facial. Então vamos supor que o Trump vai fazer um discurso nos Estados Unidos, o mercado ele vai operar reagindo ao tom do discurso. Antes dele começar a falar e eu saber se ele vai atacar a China ou se vai ser um discurso apaziguador, o algoritmo deles lê o rosto, né, do Trump e vê se tem expressões que indicam vingança, que indicam paz, né, enfim,
alguma característica que ajude o fundo dentro de uma pequena, não quer dizer que o fundo vai virar totalmente para aquela direção, mas é uma estratégia, né, dentro daquele portfólio diversificado, perfeito? Então, que eu já vou falar então um pouco agora da renda variável, tá? No multimercado é muita, como que eu vou dizer, é muito rótulo, né? São muitos nomes para a gente se acostumar, muita estratégia, cada uma tem a sua particularidade. Não se prendam tanto a isso, porque eu vou explicar uma maneira um pouco mais fácil de vocês poderem montar esse portfólio, né? Primeiro recorrendo à análise de alguém, mas num segundo momento vocês vão ganhando também, enfim, autonomia para fazer essa pesquisa. Na parte de renda variável, eu coloquei aqui os fundos imobiliários, para não esquecê-los, mas é muito raro encontrar fundos de investimento que investem em fundos imobiliários. E também, quando acontece, esses fundos são classificados como multimercado. Mas você pode comprar os fundos imobiliários diretamente na bolsa, tá? Dentro desse universo, existem fundos de diversas características, existem fundos que só investem em papéis, inclusive de renda fixa. Então, algumas pessoas podem dizer que determinado fundo imobiliário é muito mais parecido com renda fixa do que com renda variável. Pode até dizer, mas a grande maioria é muito mais parecida com uma empresinha, né, cujo ativo, a atividade ali, vai ser um imóvel. E tem também os fundos de desenvolvimento, né, são imóveis ali que nem estão prontos, então envolvem um super risco muito maior, tem o risco de obra, de construção, alvará, várias coisas. Mas esse é um mundo à parte que valeria, assim, a gente dá quase que um curso só exclusivamente sobre isso. Eu coloquei aqui só para vocês não esquecerem, quando tiver fundo imobiliário na carteira, na maioria das vezes vai considerar ele dentro da parte de renda variável, tá? Apesar de analisar caso a caso, talvez fazer mais sentido. E aí, dentro da parte de ações, eu tenho duas grandes estratégias, a estratégia long bias, né, e a estratégia long only. Vou começar pela long only, que ela é mais fácil, porque basicamente, como eu falei, o long é comprar ação e only é só comprar, né? É o só, only é só. Então, long only só compra ação. Basicamente, ele escolhe uma ação que ele acha que vai ter uma boa performance num prazo futuro e ele compra aquela ação. Tem diversas subestratégias, tem fundos que são focados em small caps, tem fundos que têm uma análise mais bottom-up, né, que é de baixo para cima, ou seja, ele começa pela empresa, né, eu não quero saber se o setor de construção civil está legal, eu quero saber se a Cyrela está indo bem, né, não quero, entendeu? Eu não quero saber se, poxa, o varejo está indo bem, eu quero saber se na Via Varejo tem uma história bacana, se a empresa, né, tem um retorno legal ali versus o seu custo de capital, isso eu vou ter um bom retorno, tá? E tem os fundos mais top-down, né? Então ele vai olhar para os setores, ele olha para a bolsa como um todo. Isso influencia muito a maneira do gestor escolher para qual setor ele vai olhar. São muitos ativos negociados em bolsa, é dificílimo uma gestora ter um olhar sobre tantas coisas, né? E mesmo se tiver muita gente, alguém no final das contas precisa decidir, né, qual dessas pessoas vai de fato ter a opinião ali que entra na carteira do fundo, né? Tem a tese que entra na carteira do fundo. Então, o gestor ele tem que olhar, tem que ficar perto dos seus analistas. Então, assim, a gestora ela tem que tomar uma decisão, né? Nesse sentido, do que ela vai filtrar, o que ela vai olhar. E esse fundo, como eu tinha mencionado, ele tem que ter pelo menos 67% em renda variável, para que ele tenha o benefício de 15% de tributação. Outra estratégia, que é a long bias, né? Bias em inglês quer dizer viés, então ele tem viés a estar comprado. Também pode ter essa tributação de 15%, mas nem sempre. Muitas vezes esses fundos são classificados como multimercado, eles têm uma flexibilidade um pouco maior. E ele tem um viés a estar comprado, porque normalmente ele vai fazer proteções, ele não vai ficar tão neutralizado, assim, entre aspas, como um short, mas ele vai ficar normalmente mais parecido com um long only, ele compra, mas ele faz bastante proteções, então ele fica vendido em algumas coisas, né, ele se defende aqui, eventualmente ele pode usar derivativos, às vezes ele utiliza instrumentos de fundos macro, então ele pode comprar, vender dólar de vez em quando, juros, né, tem fundos que misturam isso, né, então novamente aqui são simplesmente indicativos, mas essas categorias elas
são bem voláteis, né? Tem uma margem ali um pouco ampla. Eu vou passar para o próximo slide, que eu estou muito tempo nesse aqui, mas basicamente eu queria mostrar para vocês como é que funciona, então, para eu entender o que um fundo está fazendo, né? Tirei aqui um print da plataforma da XP, peguei um fundo como exemplo, no caso aqui é o fundo da Dália, tá? Que é justamente um multimercado, um fundo long biased que utiliza vários instrumentos macro, e aqui vocês conseguem ver como que, se você acessar na plataforma da XP, essa classificação vai aparecer. Então o fundo ele opera ações Brasil, né? Ele opera ações offshore, quando a gente fala offshore é no exterior, então eu esqueci de mencionar aqui, mas naquelas categorias, tudo isso que eu falei vale também para fundos no exterior, tá? E ainda tem uma diferença, porque no exterior é muito comum os fundos serem segmentados por geografia também. Então, por exemplo, eu tenho fundos de Europa, um fundo de ações na Ásia, né? E mesmo dentro, por exemplo, dos Estados Unidos, que é o maior mercado de ações, eu tenho fundos de growth, né, que é crescimento, ou seja, empresas que têm uma aceleração muito rápida, né? Normalmente são empresas de tecnologia ou empresas de value, né? Empresas que são mais sólidas, né? Então, tem abordagens diferentes, o mercado lá fora ele é muito mais específico, mas isso aqui alongaria a nossa conversa demais, mas, enfim, isso vale tanto para o Brasil como para o exterior, tá? Essas segmentações. Esse fundo ele também opera em câmbio, não opera em commodity, que é um pouquinho mais difícil, exige uma experiência um pouco mais específica nessa área, não opera crédito privado no Brasil, né? Então isso nos dá ali uma segurança um pouco maior sobre aquele risco de crédito, né, o risco de default. É claro que se uma empresa que está no portfólio, você tem ação e ela dá um default na dívida, a ação também sofre, mas ele não vai operar o crédito, nem no Brasil, nem lá fora. Ele não opera FDICs, que são fundos de direito creditório, não opera fundos imobiliários, mas ele opera juro Brasil e juro offshore. Então, veja só, ele faz uma alocação muito parecida com o multimercado. Por que a gente chama de long biased? Porque ele tem muito mais ênfase em ações. Os instrumentos macro, né, o câmbio e o juros, são apenas adjacentes à estratégia central do fundo. Né? Então, quando a gente for analisar um fundo, não adianta só olhar os mercados, mas tem que ver a relevância que eles têm. Um exemplo muito clássico, né? Muita gente fala, poxa, saiu no jornal que tal gestor falou que o dólar vai subir, que o dólar vai cair, né? Aí uma brincadeira muito legal aqui que eu aprendi com o Felipe Dexheimer, que que, poxa, nosso head de alocação, ele falou o seguinte, poxa, tal gestor falou que o dólar vai subir, vamos abrir a carteira do fundo dele, vamos ver quanto ele tem de dólar. Abrimos, tinha 1, 2, 3%, esse é o tamanho da convicção, mas sai no jornal como se fosse uma coisa, nossa, uau, né, a opinião daquele cara sobre isso, porque da matéria. Da mesma maneira, a gente tem que olhar aqui com critério, qual que é a importância de cada estratégia para a evolução do fundo. E para a gente julgar um fundo, eu trouxe aqui, fazendo referência a um outro profissional que eu admiro demais, que é o Samuel Ponsoni, inclusive ele dá o curso de fundos de investimento comigo no MBA do Infomoney, um processo que ele sempre gosta de mencionar para analisar os fundos. Ele é o head de análise da XP, então é nossa referência aqui no assunto. Esse processo, basicamente, ele consiste nos 6 P's, né? Que é analisar do fundo o seu passado, né? Ou seja, o que aconteceu nessa gestora aqui no passado, teve briga entre os sócios, foi uma cisão, né? De onde essas pessoas vieram, tal. O seu presente, como é que ele está estruturado hoje. Não adianta pegar um fundo que teve um passado, poxa, espetacular e a equipe se desmontou e não tem ninguém, não tem estrutura de analista hoje. Então tem que olhar tanto o passado como o presente. E eu tenho que olhar, essa aqui é a parte mais importante para a gente investir num fundo, tanto de multimercado como de ações ou outras estratégias. Pessoas, tá? Lembrar que quando a gente investe num fundo, além da estratégia, a gente está investindo na execução de uma estratégia, né, em decisões que vão ser tomadas por pessoas, mesmo nos fundos quantitativos. Né? Eu mencionei aqui o caso da Giant Steps, que, poxa, tem vários analistas, né, que são medalhistas de Olimpíada Brasileira de Matemática, de Física, Olimpíadas Mundiais. Isso dá segurança que aquelas pessoas estão desenvolvendo algoritmos que vão se sustentar ao longo do tempo. Tem um caso legal de comentar que lá eles têm 2 times, um para formar estratégias e outro para tentar destruir. Então, a estratégia ela só entra no fundo depois que ela passa por essa prova de fogo aí desse time que faz o papel de advogado do diabo.
justamente sobre esse ponto que eu acabei de mencionar como exemplo, é a importância dos processos da gestora, né? Então, poxa, como é que eu tomo decisão? O gestor, ele senta lá, né, molha o dedo e bota para o alto, fala, venta para cá, venta para lá, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Não, ele tem que ter um processo. Então, lembra que eu falei? O gestor, ele tem que decidir quais ações ele vai acompanhar, qual analista está acompanhando o quê, né? Poxa, você aqui é o cara que cobre commodities, então você vai para a China, né? Poxa, no caso aqui da XP Asset, né, o Milton Sullivan é um analista, um dos melhores do Brasil de commodities. Ele está direto na China, está sempre conversando com as pessoas de lá, tem informações na primeira mão do que está acontecendo nos portos, importação, exportação. Então, ele está negociando, ele está focado nisso. O processo dele é esse, né, conversar com essas pessoas. Né, outras gestoras podem ter um processo de ter uma discussão, né, claro, quando ele vai lá para a China, quando ele olha as empresas exportadoras, ele traz para a discussão do grupo. Então, vamos supor aqui, não sei se é bem assim que é feito no detalhe, mas para exemplificar, ele vai até lá, colhe as informações, entende qual que é a tese que ele acha mais interessante de colocar no fundo, e aí, poxa, discute isso com os pares, né, com os outros analistas, o gestor vai ajudar a tomar uma decisão, a ponderar qual o tamanho, né, daquela posição dentro do fundo. Outro exemplo legal também de falar sobre o processo são os books independentes, né? Então, tem gestoras que são divididas em mini células e cada uma tem uma estratégia muito específica, né? Poxa, tem um cara que é focado em arbitragem de juros, né? Ou tem um cara que é focado numa estratégia long short dentro de um multimercado macro, pode ter também, né? E aí cada um desses gestores vai gerindo o seu fundinho daquela estratégia mega específica e tem um gestor, né, que vai falando, bom, você está performando melhor ou a sua estratégia tem uma tendência em melhor agora, eu vou aumentar a sua participação dentro do fundo, a sua eu vou diminuir, né, ou também processos relacionados ao risco do fundo, né? Poxa, se esse mercado começa a ter muita volatilidade, eu vou parar de operar isso. Né? Se eu tenho uma determinada alavancagem, o mercado ele fica muito tenso, né? Eu tenho que ter alguma regra para seguir aquilo lá, porque se eu deixo aquela decisão discricionária, no calor do momento, poxa, começa a aumentar a volatilidade, eu começo a perder, eu quero dobrar a aposta e eu posso acabar fazendo besteira. Então, um bom processo de gestão, uma casa bem estruturada, né, sempre vai tomar esses cuidados para que isso não aconteça, né, para que o fundo seja de fato bem gerido e o produto funcione. Por falar na palavra produto, um dos aspectos que a gente tem que olhar é como esse produto está estruturado, né? Poxa, se eu tenho um fundo que tem uma taxa de performance muito alta, uma taxa de administração muito alta, ou não tem taxa de performance, ou seja, não tem incentivo, né, para o gestor performar, ele simplesmente pode ficar ali ganhando aquela taxa de administração. Talvez seja um sinal de alerta, né? Então, ver se o prazo de resgate daquele fundo está adequado. Muita gente acha que quanto menor o prazo de resgate, melhor. Pelo contrário, né? Se o fundo tem um prazo de resgate muito curto, eu estou exposto a ver o fundo numa situação em que ele se vê obrigado a vender ativos, né, no momento desfavorável, para pagar resgates de pessoas que ficaram, né, nervosas com algum movimento do mercado, e basicamente isso pode impactar, né, a manutenção daquela estratégia e quem fica no fundo sai prejudicado. Então, sempre um produto que seja bem elaborado em termos de objetivo de rentabilidade versus a volatilidade que ele tem, taxas adequadas, prazo de resgate adequado, né? Então, a gente, na dúvida, pode sempre comparar com o que tem no mercado, né? Não existe certo ou errado, vou dar o exemplo aqui do fundo da Renaissance, né, lá do Jim Simons. Poxa, ele cobra uma taxa de administração gigantesca, de performance também absurda, e é um dos melhores fundos líquidos já de taxa, um dos melhores fundos que tem no mercado, né? Então, ele justifica aquela cobrança. E por último, que normalmente as pessoas costumam olhar por primeiro, né, tem que ser olhado por último, é a performance, né? Então, claro que aquele gestor que não teve uma performance boa nos últimos 10 anos, como é que eu acho que ele vai ter no próximo, né? No próximo ano? Difícil. Mas isso aqui me ajuda, né? Poxa, às vezes um gestor ele teve um ano ruim, o último ano, mas nos últimos 9 ele foi muito bem, né? Então, eu sempre faço essa analogia com o futebol, né? Pega um jogador, não necessariamente o melhor jogador de futebol do mundo, ele vai entrar em campo e vai fazer uma goleada, né? O Neymar não é toda partida que ele faz 5 gols, né? Tem jogos que ele joga muito mal, às vezes não faz gol,
não contribui para o time, mas por que o passe dele vale tanto? Porque o histórico dele, assim, no passado, ele fez feitos muito grandes, ele ajuda o time a ganhar, ele é um jogador ali que agrega para a equipe, né, bastante, então por isso que ele tem esse destaque que ele tem, o passe dele vale tanto. Não é porque na última temporada ele foi mal, que necessariamente na próxima ele vai também, o passe dele não vai passar a vale 0, que seria o mesmo a pegar e resgatar de um fundo, né, para colocar ali em outra coisa que talvez não seja tão competitiva. Deixa eu ver só como é que eu tenho ainda mais 15 minutos, não quero me estender demais, mas basicamente eu quero apresentar aqui para vocês, eu sempre recebo essa dúvida, né, no que eu invisto, estou começando agora, quero apresentar para vocês a nossa plataforma de conteúdos aqui da XP, né, então quando você entra no site da XP, entra em xp.com.br, você pode clicar naquele menu conteúdos e vai ser direcionado para essa página chamada agora de Expert, tá? O nome dela é Expert, você pode também digitar expert.xpi.com.br ou conteúdos.xpi.com.br, que vai cair aqui nessa página. Nessa página tem essa aba chamada de recomendações, né? E aqui eu trouxe alguns materiais para vocês, principalmente eu queria falar das carteiras recomendadas, né, que a gente também pode olhar ela um pouco de um outro modo, sem atribuir porcentagens, mas sim colocando produtos isoladamente, que é o onde investir, e tem também os top 50 fundos de investimento. Também tem os top 25 de previdência, os 25 imobiliários, mas eu vou mostrar aqui para vocês como funciona mais ou menos. Então, clicou ali no conteúdos, recomendações, carteiras recomendadas, tá bom? Em um segundinho a gente já vai entrar na cara desses materiais para vocês entenderem, mas um outro relatório legal que eu quis trazer aqui é os 5 anos em 5 minutos, feito justamente pelo Felipe Dexheimer e o seu time lá, né, a Natália Sá e o Pedro Matos, que trabalham com ele, e eles fazem esse relatório aqui periodicamente, no qual eles fazem um exercício de prever o retorno de categorias diferentes de investimento, e aqui tem inclusive a renda fixa, tem para cada um dos seus indexadores, tem multimercado, global, Brasil, né? Eles fazem esse exercício de quanto que a categoria na média ela vai render e qual que é o alfa dos gestores ou prêmio de crédito, ou seja, quanto que a gente consegue ter de retorno superior se a gente escolher bons gestores, né? Então, para dar um exemplo aqui, olhem para o lado esquerdo da tela, que é o cenário base, né? Nesse cenário base, a gente tem a ponderação de 3 cenários que eles traçam, que é o cenário neutro, né, que é o que tem a maior probabilidade de acontecer, um cenário negativo e um cenário positivo. Esse relatório foi escrito no final de maio, agora de 2020, então, a ponderação do time é que o cenário neutro tem de 70% a 75% de chance de acontecer. O cenário negativo está um pouco mais presente, né, tem uma chance maior, que é de 20% a 25%. E o cenário positivo, né, tem uma surpresa boa ali, excepcional, está bem menos provável, 5%. O cenário base é a ponderação de todos esses, neutro, negativo e positivo, como eu já falei. E nesse gráfico aqui abaixo, vocês conseguem ver como é que isso está previsto, né, para cada um dos cenários. Então, o IPCA está aqui na casa dos 3%, mais ou menos, né? O CDI, ele está aqui um pouco acima dos 4%. Isso pensando para os próximos 5 anos, tá, pessoal? Uma carteira conservadora, ela vai ter um pouquinho mais de retorno, na casa ali dos 5, 6, né, talvez. O moderado já sobe um pouquinho, né, mais próximo ali dos 6, beirando talvez os 7. E um cenário agressivo está dentro do 7. Se vocês olharem com cuidado, tem uma área sombreada tanto para cima como para baixo. Isso significa que a gente, quando faz essa previsão, não quer acertar na mosca. A gente sabe que existe uma grande probabilidade dos cenários ficar um pouco acima, um pouco abaixo. Investimentos é uma ciência ainda, uma área que a gente sempre tem que lidar com incerteza. Então, é importante mostrar que aquela boca vai abrindo, quanto mais agressiva fica a minha carteira. Então, eu posso me sair muito melhor com uma carteira de 14% nesse ano, ou eu posso perder 2%, inclusive, né, na carteira agressiva. O meu leque de possibilidades ele é muito maior, tá? No cenário moderado, na carteira moderada, perfil moderado, isso já fica um pouco mais estreito. No perfil conservador, mais estreito.
mesmo o próprio CDI ainda tem uma probabilidade de sair um pouco abaixo ou um pouco acima, né? Porque ele é uma decisão de política monetária, então isso pode ser influenciado. Esse relatório ele nos ajuda a entender as expectativas, né? E quanto que a gente vai tomar mais ou menos de risco. Será que vale a pena esse risco, né? Dentro daquilo que eu estou buscando? Na parte direita dessa tela aqui, eu coloquei os retornos, né, de cada uma das categorias. Então, quanto seria o IPCA, né? Lembrando aqui que do lado esquerdo eu tenho o cenário base, que é o ponderado entre eles, mas do lado direito eu não tenho essa ponderação para o cenário base, né? Que é a média ali entre eles. Esse aqui é o cenário neutro, tá bom? Que é o cenário que tem de 70% a 75% de chance de acontecer. Nele eu acho que o IPCA vai ser 2,9, os pós-fixados vão ser de 4,1, mas eu ainda tenho um espaço ali, um prêmio de crédito, né, se eu contratar o crédito privado que tem um spread, que eu expliquei na aula passada, eu posso ganhar acima dos 5. O pré-fixado, que é muito difícil, né, a gente contratar um pré-fixado de crédito privado, então não tem um spread ali, mas na casa do 6,2. Tá? Os títulos de inflação de 6,8, isso é uma ponderação do spread mais o IPCA, tem também o prêmio de crédito, renda fixa global na casa dos 6, multimercado no 5,9, com pequeno spread de crédito. Renda variável no Brasil é a que mais tem probabilidade, tem um retorno mais atrativo ali, né, na verdade, caso esse cenário aconteça, na nossa estimativa, e a própria renda variável global, que também está um pouco mais comportada ali em termos de retorno, né, ela não é tão agressiva como é aqui no Brasil, porque quando a gente fala de renda variável global, está falando de economias, na maioria das vezes, são desenvolvidas, tá? Lembrando que o Brasil é um país emergente, inclusive tem fundos focados só em países emergentes, países desenvolvidos, né? Tem todas essas subdivisões. Vamos lá. Falando aqui agora daquele relatório que eu tinha falado, só para lembrar, o top 50 fundo de investimento aqui, essa terceira linha, não sei se dá para ver o meu mouse, mas está aqui, se a gente clicar nele, a gente vai encontrar os fundos segmentados para um perfil conservador, para um perfil moderado e para um perfil agressivo. Lembrando que tem fundos multimercado, né, que pode, no momento ainda não, mas muito em breve a gente vai poder colocar até algum multimercado na carteira conservadora, desde que seja um multimercado de baixa volatilidade. Quando a gente fala em volatilidade, nada mais é do que uma medida de risco, quanto que aquele fundo oscila. Então, coloquei lá, fiz um investimento, poxa, hoje subiu 2%, amanhã caiu 3%, no outro dia subiu 5%, então, né, foi um vai e vem danado. Isso é uma grande volatilidade. Se eu tenho, o fundo subiu 0,1, aí no outro caiu 0,05, aí se for uma coisa mais comedida, uma baixa volatilidade. Eu consigo filtrar pelos pontos de risco, né, que é essa régua aqui vermelha, justamente para mostrar que é risco, e pelo perfil, né, do investimento. Então, tem uma renda fixa que oscila para caramba, vai ser agressivo. Oscila pouco, conservador, né? Então, esse material de top 50 fundos, ele vai selecionar dentre os veículos que estão abertos no mercado, tá? E nós temos na plataforma da XP, o material da XP, se bem que a nossa plataforma é a mais abrangente do mercado, então muito provável, se o fundo é bom, tem uma estrutura legal, passou pelo nosso comitê de análise, muito provável que ele esteja aqui. E dentro, né, desse material, a gente vai segmentar e pode aumentar um pouco determinada classe. Então, se a gente está mais otimista com renda variável, né, em vez de ter, 10 fundos, talvez em algum mês a gente aumente, vá para 12, né? Ou está mais pessimista com renda variável, vai diminuir. Então, a gente recentemente fez um movimento de colocar mais fundos internacionais, né, também nesse material. Então, aqui vocês conseguem ver essa divisão. Não quer dizer que pelo fato do fundo não estar no top 50, que ele não seja bom, tá? Isso eu quero deixar bem claro. Às vezes a gente tem dois fundos de uma mesma gestora que tem estratégias similares, a gente gosta muito dos dois, escolhe um para representar ali a gestora dentro do material, perfeito? Então, eventualmente isso pode acontecer, não necessariamente porque o fundo não está dentro do material, ele não quer dizer que ele não é bom, mas é um excelente indicativo e vale muito a pena
dá uma olhada nesse material que é elaborado mensalmente para poder ter ideias, né? E a gente também coloca ideias naquela aba do Onde Investir, que eu mencionei, que é essa segunda aba aqui, perfeito? Esse material é muito legal. E o outro, né, que são as carteiras recomendadas, que é esse primeiro menu aqui, eu já vou mostrar para vocês como é que estão as nossas carteiras para junho, elas ficaram iguais para o mês de maio, né? A gente estava numa retomada ali do risco nas carteiras, decidimos parar um pouco, a Bolsa está, os ativos de risco, né, eles estão andando muito bem, então optamos por uma pausa, tem alguns riscos ali no radar, mas esse cenário aqui é basicamente aquilo que a gente tem que ter em mente quando tem uma alocação mais agressiva, né? Quando eu estou saindo de um perfil conservador, eu não preciso pular diretamente para o moderado, eu posso ir aumentando o risco, né? Eu posso colocar ali 2% de ação, depois 4%, depois 6%, 8%, e aí vai, né? Vai depender de quanto que a gente está investindo, qual que é o mínimo exigido pelos fundos e assim por diante. Né, se eu estou fazendo aportes mensais, isso vai me ajudar a pegar momentos diferentes no mercado, mas essa é uma alocação alvo, né, que a gente tem que sempre tomar ela como um norte, e é elaborada justamente com base naquelas ponderações que eu mencionei para vocês agora há pouquinho, né, lá do relatório, não só dos 5 anos, 5 minutos, mas a própria análise do nosso time de alocação como um todo. Vocês lembram que no perfil conservador a gente sugeria 90% de pós-fixado e 10% de inflação, né? Aqui a gente já vai, né, reduzir bastante o pós-fixado. Vou falar primeiro do moderado, ele vai para 30,5%. A inflação eu aumento um pouco, né, eu vou para 15%, e eu adiciono 3 classes, basicamente. Multimercado, ações e o internacional. Aqui na XP a gente chama de internacional, mas esse internacional ele também está dividido entre multimercado e ações, tá bom? Quando eu vou para um perfil agressivo, né, eu vou reduzir mais ainda aquele pós-fixado, que é um investimento mais comportado, mais previsível, vou manter essa parte de inflação em 15%, multimercado fica 30%, né, ali mais ou menos também dentro daquilo que eu tinha desculpa, eu tinha falado 30,5%, mas é 28,5% no multimercado no moderado, eu vou para 30% no agressivo. Dentro dessas categorias, eu posso utilizar fundos que tenham maior volatilidade também, ou seja, que oscilam mais. Tem vários fundos que, por exemplo, têm a mesma estratégia, uma versão que oscila menos e uma versão que oscila mais, né? Eu posso ter 30% com muito mais risco de multimercados do que 30% de multimercados, às vezes, que tem uma volatilidade menor. Até comentei alguns casos que talvez em breve possam ser enquadrados até num perfil conservador. Mas eu vou aumentar a minha parcela de ações, eu vou para 22,5% e o meu internacional também, né? No moderado, estou com 16% do internacional e no agressivo eu vou para 25%, né? Isso porque se eu vou tomar mais risco, talvez seja mais interessante tomar mais risco diversificado, em países diferentes e também porque eu tenho investimentos dolarizados aqui. Quando o Brasil não está indo tão bem, a Bolsa Brasileira não tem uma performance muito legal, isso normalmente faz com que os recursos saiam daqui, né? Poxa, se no Brasil não vai ter retorno, eu vou lá para os Estados Unidos, o investidor estrangeiro pensa, ou mesmo o investidor local, eu vou lá para os Estados Unidos, eu vou ficar num país que tem menos risco, talvez eu até ganhe um pouco a menos, mas eu vou ter muito mais risco do que aquilo que eu estou perdendo em retorno. E quando eu faço isso, o que acontece? O dólar sobe, né? O dólar sobe porque o dinheiro está indo para lá, tem muita busca por dólar. Então, se eu estou nessa categoria internacional dolarizado, eu estou compensando um pouco, né? Então, muita gente também pergunta, poxa, esse investimento aqui está ruim, esse aqui perdeu dinheiro, mas a gente tem que olhar, não dá para olhar o investimento só dentro, ele isoladamente, tem que olhar a alocação da carteira, né? Ponderando em qual mercado eu quero estar exposto, se dentro daquele mercado eu estou escolhendo um veículo eficiente, posso utilizar aqueles 6Ps, se eu estou diversificado nas estratégias, se eu tenho dentro do meu multimercado, se eu tenho macro, se eu tenho long short, se eu tenho quantitativo, se dentro das minhas ações eu tenho long only, tenho long bias também para dar uma defendida na carteira, mudar um pouco em algum momento de mais estresse, né? E uma coisa vai compensar a outra, então não necessariamente todos os meus investimentos têm que dar um bom retorno todo mês, né, em todo período de curto prazo. Claro que se a gente coloca algo na carteira, né, não é só para neutralizar o outro, né, se um só perde,
poxa, no longo prazo não vai fazer sentido, mas é que na trajetória, né, eles têm uma oscilação menor. Já estou me encaminhando aqui para o final, pessoal, que já deu as 8 horas, mas basicamente eu quero mostrar só dentro daquelas categorias como é que é a divisão por ativos, né? Então a gente pode ver aqui que eles são muito similares, até os nomes, né, dos fundos que a gente menciona. Quando a gente agrega um pouco mais de risco, normalmente busca uma diversificação um pouco maior, então tem mais ativos na carteira agressiva, né? Mas aqui já, poxa, serve como um excelente, perdão, como um excelente indicativo daquilo que a gente gostaria de ter numa carteira. Então aqui eu tenho o Absolute Vertex, que é um fundo que tem uma equipe muito forte em arbitragem, mas eles são basicamente um fundo macro, tá? Não são um fundo só de arbitragem, junto com a Legacy, que é um fundo macro também, que está indo super bem, casa super renomada, a Ibiúna, baita nome no mercado de long short também, tem ex-diretores do Banco Central, ela na casa para a parte de macro, né? Mas aqui, poxa, tem vários expoentes nesse mercado, André Leon ali, que cuida principalmente da estratégia long short. Da Giant Steps tem o Sigma e o Darius, que é a estratégia alfa e a beta, então uma combinação. Eu tenho da Absolute Alpha Global, um veículo que faz também uma arbitragem, né, lá no exterior, então ele tem um perfil um pouco diferente, ele é até um pouco menos volátil, né, por isso, apesar do fundo tomar um pouco mais de risco, ele controla super bem a volatilidade dele. Na parte de renda variável, tenho ali gestoras, eu não vou conseguir entrar no detalhe, né, como eu fiz agora no multimercado, de todas as gestoras, porque senão vai acabar ficando meio extenso, né, mas eu tenho gestoras, vou dar aqui como exemplo a Sharp e a Torque, que são exemplos de long bias. No caso do moderado, eu tenho Sharp, Torque e Dália, as três são long bias. No agressivo, eu já adiciono tanto o Brasil Capital como o Kiron, que são mais long only. Não preciso nem mencionar que todas são gestoras excelentes, primeiríssima linha. E na parte de renda fixa global, o fundo do Morgan Stanley, renda fixa para títulos de menos risco, né? E um da AXA para títulos de mais risco, que são os high yield, né? De alto retorno, que eu mencionei na última aula. Para a parte de renda variável, eu tenho dois fundos globais, né? No agressivo, e no moderado eu tenho só um deles, né, que é o Morgan Stanley Global Opportunity e o Wellington Ventura. Eu tenho o Trend Bolsa Americana, que é um fundo passivo, ou seja, ele só segue o SP500 lá nos Estados Unidos. Tá? A performance dessas carteiras eu trouxe aqui no gráfico, então, poxa, é uma performance historicamente super acima do CDI, mesmo sofrendo esse baque, uma das maiores crises da história que a gente teve, né, agora em março, e abril, né, desse ano, mesmo com essa queda brutal, os fundos ainda assim mantiveram a performance histórica acima do CDI, talvez levemente abaixo ali, só por um mês, no caso da carteira moderada. Eu já estou até, peço desculpas aqui, que até minha voz está dando a entender que o horário das 8 já chegou. Mas, bom, só para passar a mensagem, talvez essas duas carteiras elas sejam muito parecidas no gráfico, mas se a gente olhar o eixo do lado esquerdo, vai ver que tem uma diferença substancial. Na carteira moderada, né, o pico dela ali, né, eu estou medindo as duas desde outubro de 2017, basicamente, mas, ou seja, é o mesmo período, né, e nesse mesmo período, a carteira moderada chegou ali nos 27, mais ou menos, né, entre 27 e 28% de retorno no período, enquanto o CDI foi na casa ali dos 16, né, então foi um retorno ali bem superior, quase 200% do CDI, enquanto a carteira agressiva, no eixo, ela fica acima dos 35, 36, 37, talvez, contra esse mesmo CDI ali que estava na casa dos 16, né, então mais de 2 vezes esse retorno, retorno super atrativo, inclusive já está acontecendo uma grande retomada, né? A gente está vendo a bolsa nos Estados Unidos, por exemplo, já está quase no 0 a 0, né? Já quase recuperando totalmente. Então, existe uma expectativa que agora, com a renda variável, que a bolsa terminou em 91 mil pontos, essas carteiras possam retomar aqueles patamares, né? Então, entrando agora, obviamente, a gente tem
um cenário muito mais favorável, né, do que comprar quando os preços estão lá em cima dos ativos. Claro que o cenário é mais incerto, mas o preço nunca vai estar mais barato se não tiver alguma incerteza no cenário, tá bom? E todos esses fatores, obviamente, são ponderados pelo nosso time de alocação, que faz essas recomendações. Perfeito? Bom, vocês já sabem, não custa lembrar, eu falei nas 2 últimas aulas, que os juros reais no Brasil estão na mínima histórica. É a terceira vez que eu repito esse slide, mas é porque ele é muito importante. Então, se antigamente a gente tinha um cenário, né, de, poxa, ter investimentos super conservadores, não fazer nada demais e ter um retorno legal e ter bastante liquidez, esse cenário ele mudou um pouco e exige que a gente lance mão dessas outras estratégias, aprenda a ter uma carteira mais diversificada, né, que tenha uma exposição variada, enfim, tome esse risco de uma maneira inteligente. Beleza, pessoal? Bom, eu agradeço a todos, né, que ficaram aqui na live até agora. Essa foi a terceira de 4 aulas, né, e como muita gente faz bastante perguntas sobre esse assunto, tem grande curiosidade sobre o mercado de renda variável, a aula que vem vai ser exclusivamente sobre isso. Então, poxa, quero saber se vale a pena fazer day trade, quero saber o que é derivativo, o que são essas operações aqui com opções, né, índice futuro, tal. Então, vou dedicar a aula que vem simplesmente a várias abordagens e instrumentos de renda variável. Beleza, pessoal? Agradeço demais todo mundo que ficou conosco até esse horário. Poxa, aproveitando o horário aqui, que são 8h10, eu quero aproveitar e deixar um recado, que daqui a pouquinho vai começar uma live super legal, né, uma entrevista do Guilherme Benchimol e a Bettina Rocha com o Chris Gardner, que foi o homem que inspirou aquela história, né, do filme A Procura da Felicidade. Vai ser, sem dúvida, uma ocasião super legal, né, para ele passar a visão dele. Ele é uma figura muito admirável. Quem não assistiu o filme, eu recomendo. Pode assistir, enfim, depois da live, mas agora 8h30 vai começar. Eu quero deixar a dica, se vocês puderem ficar conosco, não é mais na programação da assessoria live, tem que ir lá no YouTube da XP, mas vai ser um prazer contar com a presença de todos vocês, e até terça que vem. Um grande abraço, fiquem com Deus.